Compartilhar a tela agora com você. Confirma se está ok, se você está conseguindo visualizar 100%. Então, hoje nós vamos ver um pouco, conforme dito na última aula, nós vamos ver um pouco da história da igreja, a começar com os apócrifos, né? Muito se ouve falar, né? Mas às vezes a gente não tem a profundidade como que eles surgiram, como que eles acabaram entrando dentro de alguns grupos religiosos, né? Então, hoje a gente vai ter ideia, mais ou menos, de como será, tá bom? Silvana levantou a mão, não sei se ela quer falar alguma coisa. Aí, esse material eu vou também te encaminhar depois lá no grupo, tá? Para que você tenha ele aí. Então, nós vamos ver sobre os livros apócrifos, como que eles surgiram, né? A começar pela palavra, né? Uma palavra diferente, apócrifo, mas ela vem do grego, né? O porquê do grego? Que na época era a língua universal, né? Então, ela já estava à frente do próprio hebraico, né? Devido ao domínio de Alexandre o Grande, e durante o Império, naquele período até antes de Cristo, né? Os gregos já dominavam. Por isso que quando Jesus nasceu, estava no processo de transição do Império Romano, que falava o latim, e o grego. Porém, o grego ele estava à frente, né? Devido ao seu domínio que foi muito forte, principalmente na questão da língua, né? Mas se chama apócrifa, ou seja, escondido, o que está oculto, né? O que é falso também a gente aplica dessa forma, mas é o nome usado pelos escritores eclesiásticos, né? Para determinar alguns tópicos. O primeiro é assuntos secretos ou misteriosos, né? De onde não se sabia a origem ao certo, de uma origem ignorada, ou seja, ou falsa, ou algo que não pertencia mesmo aos livros sagrados, né? Seria espúria. E depois nós temos documentos não canônicos também. Tudo isso é para definir o que é apócrifo. E eles não fazem parte do cânon hebraico, ou seja, o cânon, lembra quando nós estudamos aquela árvore, né, ou a planta lá da região do Nilo, que se chamava cana, que depois foi derivada e é o que você conhece hoje como Bíblia, né, que vem lá do Porto Fenício, que chamava Biblos. E o plural de Biblos no grego se chama tabíblia. Tabíblia acabou trazendo o que você conhece como hoje de livros, né? Mas o cano ele era usado para medir o que entrava no cano sagrado e o que não pertencia. O que não pertencia eram os apócrifos, os que ficavam fora, né? Então é esse o conceito que a gente tem. Mas todos eram mais ou menos aceitos pelos judeus da época, né? De Alexandria, que liam o próprio grego, conforme a gente falou, e pelos outros lugares também, mas alguns são citados no Talmud. O que é o Talmud? Não sei se você lembra o que é ou já estudou, mas é assim, a cultura judaica, ela é muito mais complexa do que qualquer outra cultura. Então, eles tinham a Torá, tinham os 5 primeiros livros da Bíblia. Só que eles precisavam também, lembra lá em Deuteronômio, passar de pai para filho, de geração a geração, né? Então era algo que, para não se perder no tempo, os próprios rabinos e até os escribas de antigamente, o que que eles faziam? Eles pegavam todo esse compilado da lei e transformavam no livro deles, né? Seriam livros escritos pelos rabinos. E com isso, os costumes da época, a vivência, como que o judeu se comportava em sociedade,
Isso aí veio através do Talmud, onde você encontra a Mishnah, que é, vamos dizer, o aglomerado de todas essas informações que eles têm. Mas isso a gente lembra que é pautado justamente nos 5 primeiros livros da Escritura. Então, cabe-se mais adiante fazer um estudo específico sobre o Talmud, né? Nós temos o Talmud de Jerusalém e tem um outro Talmud também, mais para frente a gente vê. E boa parte do Novo Testamento tem a ação tanto dos apóstolos, que conheciam o Talmud, quanto de Jesus. Então, tem muitas explicações dos milagres de Jesus que você vai encontrar no Talmud, porque fazia parte da cultura dele, né? Então, é por isso que ele fala aqui que alguns livros são citados no Talmud também, mas não são os livros do cânon bíblico, né? Esses livros, com a exceção de Segundo Esdras, Eclesiástico, Judite, Tobias e primeiro aos Macabeus, eles foram primeiramente escritos no idioma grego, mas o seu conteúdo ele varia em diferentes coleções, né? Os livros sagrados, eles não têm variações. Existe a crítica textual, que pega alguns manuscritos que foram achados, a Septuaginta, que é a tradução grega aí da versão hebraica, mas nenhuma delas entra em contradição. Já os livros apócrifos, eles mudam de acordo com a versão que eles estão sendo escritos, ou seja, não mantém uma originalidade, né, na própria escrita como um todo. Então, por aí a gente já tem uma base o porquê que não entraram na Bíblia que nós temos hoje. Mas salientamos que tais escritos não são inspirados e não fazem parte dos livros sagrados, mas são materiais que podem auxiliar a conhecer o pano de fundo da época. Haja vista que boa parte foi escrito em uma época que a gente chama de silêncio, né? Inter, ou seja, entre os testamentos, né? Então, é bom para a gente ter um conhecimento do fator histórico, mas não que seja um livro ou livros que irá reger a sua vida como cristão, porque lá nós vamos ver, depois nós vamos entrar nos principais livros, e lá nós vamos poder observar as discrepâncias que existe entre um e outro. Então, é uma diferença muito grande, né? E aqui já é dito mesmo, como você pode ver claramente, ó, devido aos seus erros e contradições ou imprecisões históricas, né? Eles não fazem parte dos livros sagrados, justamente por conta disso, porque não bate uma história com a outra. Quando nós pegamos os pergaminhos, né, do Mar Morto sobre o livro de Isaías, que eu já falei na aula anterior, ele bate 100%. Nós estamos falando de coisa de quase 900 anos. E esses que foram escritos mais recente, eles têm contradição, né? Então, por aí a gente já tem uma ideia, né, do teor dele. Mas a ordem usual dos apócrifos é assim: primeiro, segundo ou terceiro de Esdras, né? É simplesmente uma forma grega de Esdra, tá? Então, só para você entender que o nome você já conhece, né? Mas não é o mesmo que está lá na escritura. O livro ele vai narrar o declínio, ou seja, a queda do reino de Judá. E quando nós estudamos Isaías ou Jeremias e assim por diante, você vê essa parte. Lembra que tinha divisão, Israel ao norte e Judá no sul, né? Mas ele vai te dar esse auxílio nesse sentido, né? Desde que o reinado de Josias até a destruição de Jerusalém, aí o que nós já conhecemos como cativeiro da Babilônia, e a volta dos exilados também. É a parte que Esdras tomou na reorganização da política judaica. Até aí, tudo bem, é um fator histórico, né, que não tem como a gente ignorar, né? Mas, em certos respeitos, amplia a narração bíblica. Porém, essas adições não são de autoridade duvidosa, né? Elas são, de fato. O historiador José, do primeiro século, né, logo depois aí de Cristo, ele dá continuidade nessa sequência de fatores históricos, tá? Então, se você ler os livros dele, ele vai mencionar também a respeito. Mas ignora-se o tempo em que foi escrito e quem foi o autor de fato.
Então, aí a gente já começa a ver a questão da veracidade, porque não se tem o autor específico, a época específica, né? Mas sim algumas menções, tá? E do segundo ao quarto de Esdras você tem. É um livro que tem um estilo assim inteiramente diferente do primeiro. Primeiro a gente viu o resumo, né? Mas não é propriamente uma história, mas sim um tratado religioso, um acordo, né? Muito no estilo dos profetas hebreus da época, né? Se fazer esses tratados, esses acordos, esses achados entre eles. Mas o assunto central ele é compreendido quando você pega para ler nos capítulos 3 ao 14. Eles têm como objetivo de registrar aqui, ó, as 7 revelações de Esdras na Babilônia, algumas das quais tomam a forma de visões, né? Então você começa a ler um livro ali, a gente vê que é diferente de quando Deus ele dava a mensagem para os seus profetas, né? Então aqui eles criam mais nesse sentido de algo muito lúdico, muito fora da realidade. Aí quando você pega esse livro, no capítulo 9 do 38 até o 10, 5:6, ele conta a história da mulher que chorava, a águia e o leão, o homem que se ergueu no mar, ou seja, são como se fossem contos fantasiosos, né? Então você não pega uma história dessa, a mulher que chorava na Bíblia, por exemplo. Você tem a mulher samaritana, uma outra história, a mulher com fluxo de sangue, outra história, mas a águia e o leão, né, fazendo uma analogia assim, foge muito da realidade. Esse era o contexto aí de Esdras. Agora vamos ver Tobias, né? Este é um livro que ele contém a narrativa da vida de certo Tobias de Neftali, homem piedoso, né? Que tinha um filho com o mesmo nome. O pai havia perdido a vista. Então, olha o resumo desse livro aí. Você tira a sua conclusão para ver se ele merecia ser um livro canônico, ou seja, inspirado, né? Mas ele basicamente conta assim, ó, o filho tendo ir a Rages, na Média, para cobrar uma dívida, ele foi levado por um anjo, Ecbatana, onde fez um casamento romântico com uma viúva, e tendo se casado 7 vezes, ainda se conservava virgem. Faz sentido para você? Naquela época, a gente sabe, né? Várias vezes a gente falou que o contexto tanto das mulheres quanto das crianças não eram observado naquela cultura. Até então, plenamente normal para eles lá. E o casamento representava, naquela época, justamente assim: saía do poder do pai e ia para o poder do marido. Então, como era possível uma senhora, vamos dizer assim, né, casar 7 vezes e continuar virgem, sendo que era a continuidade do processo, a multiplicação? Tinha que se ter filhos. Então, quanto mais filhos, mais poderio mostrava o clã, né? Mas a história conta assim, enfim, vamos ver o que que deu dessa história aí de Tobias, né? Ele continua assim: os 7 maridos haviam sido mortos. Aí fala aqui, esse espírito, né? Asmodeu, o mau espírito nos dias de seu casamento. Ou seja, esse espírito, ele atacava justamente aonde? No dia do casamento. Ou seja, tinha que matar, né? Bom, porém, continua, né? Tobias, né, foi animado pelo anjo a tornar-se o 8º marido da virgem viúva, escapando à morte, com a queima de fígado de peixe, cuja fumaça afugentou o mau espírito. Ou seja, só Tobias teve essa ideia, né? Os 7 maridos antes não teve. Então, veja que não faz muito sentido o contexto dele, né? E aí, Judite, é a narrativa com pretensões à história, do modo por que uma viúva judia de temperamento masculino se recomendou às boas graças de Holofernes, comandante-chefe do exército assírio, que sitiava Betúlia. Então, você vê que o contexto, a começar pelos nomes, eles fogem da realidade bíblica. Se você pegar Gênesis, tem contexto que nem se aproxima a esse.
Se você pegar Êxodo, Números, Deuteronômios e assim por diante. Então, você vai ver que o conceito ele é diferente, né? Mas assim, aproveitando-se de sua intimidade na tenda, tomou da espada e cortou-lhe a cabeça enquanto ele dormia. A narrativa está cheia de incorreções, de anacronismo, ou seja, não bate nada, diverge muito, né? E de absurdos geográficos, ou seja, a escritura, quando você pega na arqueologia, na própria geografia bíblica, bate, bate todas as cidades que são faladas na escritura ou em qualquer livro. E aquelas cidades, inclusive, que foram frutos de profecias e que não iriam existir mais, hoje você consegue provar mesmo lá que essas cidades não existem mais, porque era fruto de profecia. Já aqui não, eles têm uma discrepância absurda em relação a essas informações. O porquê de tudo isso? Você tendo um pequeno resumo, aí você começa a pensar, mas qual que foi o parâmetro que determinado grupo religioso teve para colocar isso junto da sua Bíblia, né? Então, eles colocaram histórias assim. Aqui nós estamos fazendo um resumo de cada livro, para você ter noção de como que era. Aí vamos para a Esther, não é a Esther que você conhece, né? Basicamente seria uma continuidade, né? Um acréscimo de capítulos que não se acham nem no hebreu, nem no caldaico, ou seja, os caldeus, né? O livro canônico de Esther termina com o 10º capítulo. Isso aí você conhece. Já a produção apócrifa acrescenta 10 versículos a este capítulo e mais 6 capítulos, né? Então vai aumentando. Ou seja, é como se eles tivessem dado continuidade no livro. Mas a opinião geral é que o livro foi obra de um judeu egípcio que escreveu no tempo de Ptolomeu, tá? Ptolomeu, a gente pega o período ali do Império Grego, egípcio também, tá? Que durou aí um bom tempo. E aí nós temos o próximo apócrifo, que é Sabedoria de Salomão. Este livro é um tratado de ética, sabedoria e retidão, e condenando, né, o pecado, a idolatria. As passagens salientam o pecado e a loucura da adoração das imagens, né? Então ele é muito próximo do que fala o próprio Jeremias, Isaías, né, sobre esse fato. O próximo é Eclesiástico, também denominado Sabedoria de Jesus, ó, filho de Saraque, é obra comparativamente grande, contendo 51 capítulos. Então, se aproxima muito aí de alguns livros proféticos, né? Mas no capítulo 1, 1 ao 21, louva-se grandemente o sumo sacerdote Simão, filho de Onias, provavelmente o mesmo Simão que viveu entre 370 a 300 antes de Cristo. O livro deveria ter sido escrito em torno aí até de 280 antes de Cristo. O que que isso mostra para nós? Que foi no período onde Deus não falou com os profetas, não falou com o povo. Então, era-se criado provavelmente que essas histórias, né? Baseadas às vezes até na criatividade do próprio homem mesmo que estava à frente ali, né? E o próximo é Baruque, né? Que era amigo de Jeremias. Os primeiros 5 capítulos do seu livro pertencem à sua autoria, ou seja, Baruque, enquanto que o sexto é intitulado Epístola de Jeremias. E aí depois da introdução, descrevendo a origem da obra, né? Lá em Baruque 1, do 1 a 14. Abre-se o livro com 3 divisões. Essas divisões são confissão dos pecados de Israel e orações pedindo perdão a Deus, né? Que é aqui em Baruque do 1 até o 3:8. Então, esses detalhes aqui, eles não fogem da realidade dos livros canônicos, né? Porque nós temos muito confissão dos pecados, arrependimento, aí o povo voltava para Deus, Deus perdoava, depois o povo se rebelava, aí Deus iria castigá-los e assim por diante, né? Aí no terceiro ponto ele fala a exortação de Israel para voltar à fonte da sabedoria e animação e promessa de livramento. Então, nesse contexto, ele é próximo de alguns livros da Escritura.
mas ele acaba fugindo, né, do fato de ser escolhido. E a Epístola de Jeremias exorta os judeus no exílio a evitarem a idolatria da Babilônia. E isso a gente encontra nos profetas bíblicos, né? E ele já foi muito mais contemporâneo aí da época de Cristo, que foi em torno do ano 100 antes de Cristo, tá? Então, todos esses livros, com certeza, Jesus ele tinha ciência, mas a gente não vê ele citando nenhum deles. Aí o homem mais para frente resolve colocar, né? Nós temos uma adição à história de Daniel, que os três canônicos, né? Os mancebos, ou seja, esses jovens, e aí a gente começa a colocar assim, essa produção ela foi destinada a ser intercalada, ou seja, entre, né, o livro canônico de Daniel, entre os capítulos 3, 23 a 24, esse aí depois você pode ler na sua Bíblia, né? É desconhecido o seu autor, ou seja, é ignorado, né, a data da sua composição, e aí, quando você compara os versículos 35 ao 68 com Salmo 148, é bom depois você fazer essa comparação, mas para isso você precisaria pegar essa adição. Às vezes na internet você encontra, aí você consegue ver essa história. Mas basicamente é assim, nós temos a história de Susana lá, é também um acréscimo do livro de Daniel, em que o seu autor mostra como o profeta, né, de uma maneira cotidiana, descobriu uma falsa acusação contra Susana, mulher piedosa e casta. Ignora-se a data em que foi escrita o nome do seu autor. Ou seja, é falado, mas você não tem a fonte. Eles querem dar continuidade em uma história que é inspirada, no caso a de Daniel, mas não tem a fonte do seu autor, coloca-se coisas que não faz sentido, né? Aí nós chegamos ao primeiro livro dos Macabeus, né? Que ele, na verdade, é um tratado histórico de grande valor, em que se relata 5 acontecimentos, de ordem política, até de guerra também, os atos heróicos, né, da família levítica, dos Macabeus, que tentam lutar pela independência judaica, né? Então, é um livro, no tocante à questão histórica, é bom se estudar, para você ter noção, tem mapas sobre, tá? Então, aqui, ele é um livro muito bom, historicamente é bom, porque você não tem muito dessas fantasias, porque ele volta justamente aqui, ó, na época da Palestina. E é bom a gente lembrar que Jesus, quando veio, ele estava nessa região também. Então, é muito próximo, né? É em torno aí de 106 antes de Cristo, tá? Então, ele acaba fundamentando algumas coisas, porque ele foi traduzido da língua de Cristo, ó, do hebraico para o grego. Então, ele é muito mais, vamos dizer, próximo da história do próprio judeu. Então, quando você tiver um tempo, você pode também baixar na internet, você pode ler, né? Em alguns casos, na Bíblia Católica já tem, tá? Mas é inquestionável, na verdade, ele é um resumo grande, né, da obra de Jason de Cirene. Trata principalmente da história judaica, desde o reinado ali de Seleuco IV até a morte de Nicanor, tá? Então, aqui são fatores históricos que é bom a gente conhecer também, e você encontra nesse livro. É a obra menos importante que o primeiro livro, né? O assunto é tratado com bastante fantasia também, em prejuízo de seu crédito, né? Ou seja, essas fantasias tiram um pouco dessa veracidade para entrar nos canônicos. Mas também contém, né, grande soma de verdade, porque conta a história de quem? Os judeus, né, também, nesse período de luta, de guerra. E a gente lembra aqui também, um pouco antes da tomada de Jerusalém, que aí já foi depois de Cristo, no ano 70, tá? E quando nós lemos Mateus capítulo 24, Jesus ele ressalta várias vezes o que iria acontecer em Jerusalém 70 anos, né? Quando ele não mais estaria aqui na terra. Então, às vezes a gente acaba confundindo que ali fala da vinda dele, né? E não
a respeito da destruição de Jerusalém, mas vai ter uma aula que a gente vai chegar lá e vai poder esclarecer bem também, né? E nós temos o terceiro livro dos Macabeus, que se refere a acontecimentos anteriores a essa guerra da independência judaica, tá? Então veja que é uma coletânea muito interessante. É bom aos poucos pegar um resumo, ler, porque vai ajudar bastante no seu entendimento, né? E ele foi escrito um pouco antes ou depois, né? Mas pouca coisa assim de diferença da era cristã, ou seja, já muito próximo de Cristo, né? Está vendo aqui, ó, 39 a 40. Isso aqui já seria Anno Domini. Anno Domini é aquele período entre a era antiga, né, antes de Cristo, e a era pós-Cristo, ou seja, antes e depois, tá? Que era o Anno Domini. Então, basicamente, é como se estivesse zerando. Essa obra, ela estava ali no período de Jesus, basicamente sendo escrita, né? Porque foi justamente nesse período da própria independência deles. E aí você já tem o quarto livro, que ele é um tratado da moral, né, da lei. Então, o judeu, ele se preocupa muito com essa moral. Então, é bom a gente ver que já é um fator histórico muito antigo, essa questão da ética, da moral deles, por mais que foram idólatras ou coisa parecida, mas eles sempre mantiveram a sua palavra. Não é à toa que hoje é um, se não um, ou o primeiro, né, país menos corrupto que tem na história, porque eles se preocupam muito com a questão da moral, né? Ele foi escrito depois do segundo Macabeus e antes da destruição de Jerusalém, que ocorreu quando? No ano 70 depois de Cristo, né? É talvez do primeiro século depois de Cristo. Opa, ou seja, quando Jesus estava andando na terra, estava acontecendo essa história aqui, né? E ainda que os livros apócrifos estejam compreendidos na versão dos 70, nenhuma citação certa se faz deles no Novo Testamento. Ou seja, está muito próximo ali, né? Eles acompanharam dois períodos. O período ali que foi a tradução da Septuaginta, né? Que é a tradução para o grego da Bíblia hebraica, quando se reuniu ali essas pessoas para fazer, mas, porém, ninguém cita eles, né? Provavelmente porque era um fator histórico, então, não divino, vamos dizer, e acaba não sendo citado, tá? E alguns acrescentados, né? Durante o domínio político-cultural grego, que foi muito forte, a helenização, que era a cultura grega do mundo, né? Em torno aí de 168 a.C., por ordem do rei Ptolomeu, né? 70 sábios traduziram a Bíblia, que é o que a gente falou, da versão hebraica para o grego. E com isso não foi mencionado eles, mas foi então a partir de 250 a.C. que os 7 livros foram acrescentados a pedido do rei, mas eles não faziam parte da Bíblia original. Então houve a tradução aqui dos 70, porém não entrou na Bíblia os apócrifos, né? E aí Flávio Joséfo, judeu, ele diz que o cânon do Velho Testamento foi fechado entre 465 a 425 antes de Cristo. Ou seja, isso aqui ele está dizendo que o Velho Testamento foi completo, né? De Gênesis até Malaquias, em torno de 425 antes de Cristo. Então, quando Cristo veio, já estava completo, não se colocava mais nada na história dos judeus de antigamente, tá bom? Com quantos livros? 39 livros, tá? Então, a partir, ó, esse é um fator interessante você prestar atenção, mas a partir de 250 a.C., Ptolomeu ordena a colocação de 7 livros entre os 39. Então, foi apenas ali, ó, 250 a.C. Mas em 90 depois de Cristo houve um concílio. Eles analisaram o conjunto de livros bíblicos existente e aí foi rejeitado esses 7. Esses 7 você viu o resumo.
Então, qualquer ser humano são iria, conhecendo a Escritura, iria recusar, né, esses setes aí que não eram bíblicos, tá? E aí não foram escritos por profetas. Então, já começa por aí. Para você entrar no cano bíblico, primeiro tinha que ver a autoria. Quem que foi o autor? Opa, foi Isaías, foi Ezequiel. Então já se tem o crédito, mas no caso deles, não foi confirmado nenhum profeta, inclusive na extensão de Daniel, de Esther, nada disso foi comprovado. Mas sim que eles foram escritos em um período onde não existia profeta. Então, assim, você não precisa ser muito estudioso para, né, se você fosse um escriba, né, fosse um teólogo da época, não seria difícil você pensar e falar, peraí, ele não tem base mínima para entrar no cânon bíblico, né? Mas mesmo assim, colocaram. Mas a história desses 7 livros basicamente é assim. O 37º Papa, chamado de Damaso, ali na Espanha, em 384, ele enviou Jerônimo, que foi o mesmo, né, que fez a tradução da Vulgata. O que que é a Vulgata? É a tradução da Bíblia hebraica para o latim, porque ele viu, se o grego tem na tradução dele, e eu que domino hoje o mundo, eu preciso ter na minha. Então, ele fez a tradução para o latim. E Jerônimo, ele defendeu os 39 livros, mas, né, como não era ele que mandava tanto, ele teve que obedecer a ordem dos bispos. E aí foi obrigado a fazer o quê? A inserir na versão católica, ou seja, na Bíblia católica, mais esses 7 livros. Então, é bom a gente separar somente assim, sem pensamento de julgar ou não, mas vamos separar assim. Por que que a Igreja Católica inseriu? Não, nem todos queriam. Inclusive, quem foi lá para escrever na tradução do latim, ele não concordou. Mas como ele recebia a ordem, ele foi obrigado a colocar esses 7 livros. Agora, com qual intuito? É só sabendo o que estava na cabeça desse Papa aqui, que agora não tem mais como saber, né? Que foi o Papa Damaso, tá? E aqui já em 1546, no Concílio de Trento, convocado pelo Papa Clemente VII, que definiu seu número de livros inspirados da Bíblia Católica. Então, Damaso ele incluiu e Clemente ele basicamente bateu o martelo, né? Ou seja, 39 livros originais mais 7 acrescidos. Então, na Bíblia Católica, ao invés de 39, você vai ter 46. E o Novo Testamento a gente sabe que não tem inclusão. Quantos livros tem na Bíblia? 66, né? Na Bíblia Católica, 73. Por quê? Os 7 livros são chamados apócrifos, né? Secretos ocultos. Eles foram incluídos lá. Mas assim, eles tinham um valor particular, mas eles não podiam ser lidos em público. Porque como que você vai contar uma história de Susana? Como que você vai contar a história da viúva, né? Então, a história de Tobias não fazia sentido. Mas colocou lá, se não podia ler em público, por que que pôs, né? Enfim, não tem como a gente definir o que passava na cabeça deles. Mas a estimativa que, eu não sei quantos aqui já foram católicos, mas a estimativa é que boa parte dos católicos não leem. Então, eles não conhecem o que está na história lá, tá? Então, se você já foi católico e você já leu um desses livros, você é raridade. Você está acima da média, porque normalmente não se lê, né? Mas eles foram chamados também de deuterocanônimo, ou seja, livros do segundo cânon, da segunda época, né? Além dos 7 livros, há também acréscimo, como a gente viu. Esther, Esdra e Daniel são livros canônicos. Mesmo esses acréscimos, não se sabe quem que é o autor, ou seja, aí não prosperou, né? Já na Bíblia de Jerusalém não tem esses acréscimos, tá? É bom saber que o próprio católico utiliza, mas lá não tem. E se você pegar
Já a versão Vulgata, né? Lá você vai encontrar também, tá? E aí a gente até falou que a questão do cânon bíblico, que tanto se falou, é a coleção daqueles livros aceitos como inspirado por Deus, né? Que vem daquela planta lá do Rio Nilo, né? Que se chama cana, que deu origem ao papiro e, consequentemente, ao papel que nós conhecemos hoje, que era produto de exportação. Então, você ter uma plantação aí do papiro era realmente um bom negócio na época, tanto que era fruto de exportação, né? Exportava-se tanto que o porto que exportava recebeu o nome de Biblos, né? E que mais adiante se tornou livros. Por quê? Porque da cana se fazia o papel para escrever livros. Então virou Biblos, né? Mas é derivado do próprio papiro. E na época era muito caro, você tinha que ter bastante dinheiro para ter um, até para ter papel em casa, não era todo mundo que tinha. Hoje a gente rasga, né, joga fora, porque para nós não é muito valoroso, né, esse processo devido ao que nós temos de industrialização. Ao contrário, hoje você recicla, naquela época eles nem sabiam o que era isso, né? Mas o cano bíblico do Velho Testamento, ele se fechou nesse período aí que a gente viu, né? Só fazendo um resumo. Fechou-se com 39 livros e 27 no Novo. E cerca de 2 séculos antes de Cristo, num período sem profetas, né? Esses livros apócrifos foram escritos. Antes de Cristo, então guarda bem isso aí, né? Um foi escrito bem no período ali que Cristo estava em evidência na Palestina, né? Mas após 250 antes de Cristo, o rei Ptolomeu mandou colocar os 7 livros na Septuaginta, na versão grega, né? Do Velho Testamento. Mas somente 90 depois de Cristo, no concílio, né? E aí foi rejeitado esses 7 livros também. Tá? E concluindo, os livros apócrifos têm histórias interessantes da vida do povo judeu, principalmente os livros de Macabeus, né? Em tempos de aflições contém algumas exortações, que é muito parecido com os profetas que nós conhecemos, né? Mas não são da mesma natureza dos escritos desses profetas, tá? E é bom a gente lembrar que eles foram, sim, rejeitados, inclusive por uma vertente da própria igreja que colocou eles, tá? Foi rejeitado. E que Jerônimo, nada mais, nada menos, ele simplesmente obedeceu ordens, né, do Papa para poder aceitar na versão da Vulgata, tá? Deus te abençoe. Esse foi o nosso resumo. Agora, um momento para dúvidas, perguntas, senão a gente prossegue para a continuidade da nossa aula. Então, se está ok, é porque você entendeu. Agora vamos lá. Oi, 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 Marcelo. Marcele falando. Boa noite, Pá. Noite, vai. É, ah, o título dessa aula aqui começou como História da Igreja, né? É, e aí você entendeu que essa apresentação primeira foi para delinear ah, como a palavra de Deus foi ajuntada, né? Porque foi uma longa data de escritos, né? De- então, história da igreja, para mim, até então, era a partir de Atos, né? De acordo com o que a gente estudou ano passado. E se a gente está considerando tão somente o Velho Testamento, o Antigo Testamento, então, esse endereço todo que você deu, né? Desde como, da onde veio o papel e as datas e quem foram as pessoas que se organizaram para
né, pessoas de autoridade que se organizaram para fazer essa junção e fazer existir oficialmente o Antigo Testamento, que não tinha esse nome, obviamente, né? Minha pergunta fica aqui. O que era considerado para os judeus da época de Jesus. Vamos lembrar disso. Eu sei que ele lia, né, assim como todos os judeus que conseguiam ler, né, e escutavam a palavra através da leitura de alguém, né, com o tal dos papiros raríssimos e caríssimos, né? Na época de Jesus, esses livros eram considerados, como a gente considera hoje, como uma história, né, do povo judeu com as suas regras, ou ele era é, a conex, uma conexão de Deus com o seu povo. Não sei se eu fui muito clara na minha pergunta. Sim, era considerado como se fosse um livro de história do povo para eles saberem de onde eles vieram e o que eles tinham que seguir com o manual de vida, ou era é, algo realmente estritamente religioso para o indivíduo minar aí a sua fé? Ficou melhor assim? Não, A entendi, pergunta? Marcelo. Entendi. Na verdade, assim, é bom a gente lembrar, principalmente o quarto livro de Macabeus e até o quinto também, ele foi muito contemporâneo de Jesus, né? Então, eu acredito que ele não é citado pelos apóstolos e nem por ninguém no período, até se a gente acompanhar o período histórico de Atos, né? Onde a gente já entra um pouco mais próximo dos acontecimentos ali de Jerusalém e as demais cidades, mas porque eu acredito que não eram inspirados em si para aquele povo, porque eles já tinham a Torá como fonte principal. Então, eles tão somente se preocupavam com aqueles escritos. E nesse período também nós tínhamos a questão do Talmud, né? Além do Talmud, a gente tinha as leis orais, né? Que eles passavam de geração a geração através do contato do dia a dia, do cotidiano. Aí depois vieram a Mishnah, que foi todo o resumo dentro do Talmud, né? Então, o próprio judeu ele tinha muito mais material rico para se preocupar do que escritos, por exemplo, que não eram dos rabinos, né? Ou seja, considerados oficiais, os próprios escribas, do que esses livros que não se sabia a fonte, né? Então, na verdade, até hoje a gente não consegue entender o porquê que foi colocado, infelizmente, naquela época, por esse Papa, por exemplo, né? Ele mandou uma pessoa super inteligente chamado Jerônimo, que ele, ao olhar a Septuaginta, ele viu os escritos, que era seguido pelo próprio judeu, pelo grego, né, como um todo, aí ele traz para o latim, porém ele é obrigado a colocar aquilo que ele não considerava como canônico, né? Ou seja, para a vida cotidiana do judeu, esse livro ele não, ou esses livros, eles não tinham respaldo de autoridade, por exemplo, então eles não seguiam. Aí ele entrou ao longo da história por conta aí dessa decisão do Papa, tá? Mas o próprio judeu, nós não temos nenhum documento que confirme ele citando, porque tudo que se tem de antigo, inclusive o livro de Enoque, ele pode ser citado e é citado no Talmud. Já esses demais não é, por exemplo, entendeu? Então, nós temos um achado também, foi recentemente, junto com os achados do Mar Morto, de um livro chamado, né, do Filho de Deus. Então, lá ele tem muitas passagens que é muito contemporânea de Marcos, por exemplo, de João, e só que ele também não é inspirado, mas quando você lê, você vê que é um livro muito coeso com as questões teológicas. Já esses não são, então o judeu ele não dava crédito para isso, né? Mas é interessante a gente saber isso aí.
Mais alguma dúvida? Tá tranquilo? Ok, então vamos lá para a nossa aula, a quarta aula, né, que é uma visão geral da Bíblia, né? É a continuidade da aula 3 que você já acompanhou. Então, a gente vai fazer uma pequena revisão do que foi a aula 3. Então, nós vimos que era um período de domínio do próprio Império Grego, e com isso se tornou a língua universal, devido às grandes conquistas e alianças de Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, né? Ele levou aí da Grécia para todos os países onde eles conquistaram. Depois a gente vai ver no mapa como que era. E esse processo da cultura grega ficou conhecido como helenização. Então, quando você ouvir falar de helenização, nada mais é do que a cultura grega dominando o mundo, tá? Então, aqui a gente tem uma ideia aí do poderio, do que era o império, né? Pegava toda essa região, que a gente conhece, até uma parte ali do que você conhece como Rússia hoje, Líbano e assim por diante. Egito também, né? É bom a gente saber que começou por aqui também, tá? Então você vê que foram várias cidades, depois recebeu o nome, bibliotecas também, né? Então tudo se tinha Alexandria, tá? E aí depois a gente tem o latim, a gente lembra que o latim não é uma língua bíblica, tá? Ficou conhecido porque estavam dominando o mundo na época, o Império Romano, e aí já no Concílio de Trento tem-se a divulgação da Vulgata, que aí você sempre associa o nome de Jerônimo com a Vulgata. Foi ele que fez a própria tradução, né? Aí a gente viu também sobre os manuscritos, né? E o que você conhece hoje de mais contemporâneo de Mateus, Marcos, Lucas e João, nós não temos o original deles, tá? O que você tem hoje são cópias fiéis dos autógrafos, ou seja, dos originais. Aonde que estão os originais? É só Deus quem sabe. Se perdeu qualquer coisa assim. Aí a gente vê um pouco dos históricos dos manuscritos, principalmente do Velho Testamento e alguma coisa do Novo, mas sempre grave, né? Nós tínhamos as escritas uncial e as cursiva, tá bom? E aí a gente até usou um exemplo, né? De escritos originais, né? Aqui a gente tem a uncial e nós temos a cursiva. Não sei se você consegue ver bem aí, né? A cursiva ela já é maiúscula e minúscula. A uncial é somente maiúscula. Isso aqui são os códices, né? De onde foram escritos, tá? E aí a gente vai ver uma visão geral da própria Bíblia, a começar pelo nome de Adonai, de Deus, né? Esse aqui é o tetagrama. Então, essa primeira letra que você está vendo, a segunda, a terceira e a do meio. Então, sempre é bom lembrar que o nosso cérebro lê daqui para cá. Eles leem daqui para cá, né? Então, ao começar aí já tem uma diferença. Essa letrinha é Yud, depois Rei, Vav, Rei, tá? Então, quando você pega esse tetagrama aqui, você não consegue formar uma palavra igual quando você escreve Deus no seu português, né? Porque o judeu ele toma todo um cuidado para não usar ou falar o nome de Deus em vão. Já nós até xingamos Deus, né? Olha a falta de respeito que tem, né? Como muda de cultura para cultura. Mas o alfabeto hebraico, ele não termina somente nas letras, tá? Ele vai para numeração. Cada letra tem um número, tá? Então, o número da letra ou dessas palavras aí são: o Yud vale 10, o Rei vale 5, o Vav 6 e o Rei 5. Aí, não sei se eu já falei para vocês, é um pouco daquele achado de alguns cientistas norte-americanos, né? Que eles sempre viam repetir no genoma
aí do ser humano, 10,565. Mas o que que é isso, né? No DNA, 10,565. Aí, não encontrando, eles foram pesquisar na cultura hebraica até chegar ao alfabeto, onde o nome de Deus era o único que tinha essa repetição. Ou seja, Deus provando que ele quem nos criou. Então, como cada identidade do ser vivo pertence ao seu Criador, e quem que é o nosso Criador é Deus, né? Então, é uma descoberta um tanto quanto curiosa que faz sentido. Então, sim, você é criação de Deus. Não tem como. Até no nome dele está ligado a você, né? E tem outro fator interessante, mas isso aí vai ver quem vai estar aqui no prédio da escola amanhã. Nós vamos ver que Jesus, ele é o centro de tudo, não é? E você sabia que a Bíblia prova isso na sua escrita? A começar assim, quando você lê Gênesis capítulo 1, começa no princípio. No princípio se chama Bereshit, em hebraico. E quando você lê Apocalipse capítulo 22, versos 21, termina com Amém. Quando você pega a formação dessas duas palavras no princípio, no início da Bíblia, e no final, que é o Amém, e você une elas no hebraico, sai o nome de filho. E quem que é filho de Deus na Bíblia? É Jesus. Todos os profetas, todos os livros da Bíblia, principalmente do Velho Testamento, eles sempre vão apontar para quem? Para Jesus. Todas as profecias, porque Jesus é quem? Ele é justamente o Filho de Deus. Então, por mais que o homem tente discordar da Escritura, aí vem Jesus e fala que ele é o início e o fim, alfa e ômega, né? Que ele é o único caminho para chegar ao Pai. Ou seja, não tem como você não pegar a Bíblia e não confirmar que tudo é mediante ao Filho, né? Então, são pontos que, quando a gente observa, a gente vê que Deus ele deixa para nós várias provas, às vezes é a gente que não vê, né? Então, só não aceita ele quem não quer mesmo, né? Mas nós vamos dar um panorama geral da Bíblia, a trajetória, o cumprimento do plano de salvação de Deus, né? E aí sempre usando a palavra dele como base, que foi inspirada por ele, a gente viu que ele é o autor, né? Porque toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para a instrução na justiça. E a sua Bíblia, ela tem uma divisão literária. Você sabe qual que é essa divisão literária? Vamos começar com o Antigo Testamento, né? Então, no Antigo Testamento, você pode dizer que ele é um livro de quê? De promessas. Por que de promessas? Porque Deus prometeu Jesus, o seu filho, e Deus deu promessas aos seus escolhidos, assim como ele deu aos patriarcas, Abraão, Isaque, Jacó. Ele prometeu bênção universal para Abraão, uma terra e um povo, tá? E depois você vê o Novo Testamento como o cumprimento dessas promessas, tá bom? Então você já sabe que o Antigo Testamento é uma aliança entre Deus e a nação judaica, tá? Conseguimos aplicar alguma coisa do Velho Testamento para a nossa vida hoje? Conseguimos, mas é uma aliança entre Deus e a nação de Israel, tá? E quando acabou essa aliança, em torno de quase 440 antes de Cristo, quando se completou todo o Velho Testamento, o que que ocorreu? A vinda de Cristo, depois de 400 anos de silêncio também. Então, a partir de agora, conforme Hebreus 1, Deus fala por meio de quem? Se está em dúvida, só lê Hebreus capítulo 1 também. É por meio do Filho. Deus fala por meio do Filho, não mais por meio dos profetas nem dos apóstolos. Então, quer ouvir a voz de Deus hoje? Ouça a voz de Jesus, tá? Deuteronômio 5:3 fala: Não foi com nossos antepassados que o Senhor
fez essa aliança, mas conosco, com todos os que hoje estamos vivos, se referindo à aliança com a nação judaica. Hoje, às vezes, fica difícil separar esse contexto, tá? Mas não tem a ver conosco hoje, tá? Alguma coisa você consegue aplicar. Porém, o que nós precisamos colocar em prática é o Novo Testamento. E esses livros, eles são divididos, né, em 5 divisões maiores, né? Aí a gente vai ver elas. Lei. O que que é a lei? É esses livros aqui. É o começo, Gênesis, Êxodo, Levítico, né? Números, Deuteronômios. Isso aqui o judeu ele segue, que é a Torá dele, a Bíblia. E o complemento disso, ele tem os profetas, ele tem os salmos, e aí mais para frente vai ter a Talmud que nós falamos, que é um resumo disso aqui, só que aplicado na vida dele, né? Eu não sei se você já leu Levítico. Quando tiver curiosidade, leia Levítico. Você vai ver que Levítico, Deus está falando a lei civil para eles, né? 100%, como se comportar, se você tem lepra, o que que acontece com você, se você está impuro, né? Quais tipos de sacrifício você pode fazer. Ou seja, é uma conversa de Deus com o povo, né? Deles, que não tem nada a ver conosco hoje. E aí depois você tem poesias. Quais poesias são? Esses livros aqui. Como que Jó, sendo um livro que mostra o sofrimento de alguém que perdeu tudo, sofreu, é poesia, né? Mas é pelo conteúdo literário, né? Como que ele foi escrito. Salmos fica mais fácil para você identificar, né? Cantares também. Só que Jó talvez se torne um pouco mais difícil. Nós temos 12 livros de história. São esses aqui, ó. Então, quando você lê um desses livros, você está lendo a própria história. Crônicas conta toda a história dos reis de Judá, de Israel, e fala também de Jesus, né? Aí nós temos os profetas menores e profetas maiores. O porquê? É pelo período da história que eles acabam cobrindo. Aí você vai ter todos esses livros aqui como maiores. E esses são os menores, né? Oséias a Malaquias. E o Novo Testamento, ele também não é diferente, porque ele é o cumprimento do Velho Testamento, ou seja, daquela promessa que Deus fez. Ele falou desde Gênesis, né, que iria mudar, que a nação de Israel não seria mais oprimida, que o seu governo iria durar eternamente, né? E assim por diante. Mas ele estava falando de que governo? O judeu entendeu o governo físico, e Jesus estava falando do governo espiritual. O judeu esperava que Jesus viesse montado num cavalo e destruísse o Império Romano. Jesus veio montado num burrinho e foi morto pelo Império Romano. Então, o judeu ficou difícil para ele acreditar, né? Tanto é que até hoje, na Porta Dourada, eles aguardam a volta do Messias, né? Para se cumprir aquela profecia. Só que aí o que que eles fizeram para barrar isso, né? Eles fecharam a porta e aí construíram o cemitério em frente, porque Jesus, sendo sumo sacerdote, ele não poderia passar ali. Só que eles não sabem que Jesus já passou várias vezes, né, anteriormente. E só que eles ficam aguardando ainda a profecia, porque eles estão vivendo ainda na lei, no Velho Testamento. Agora, o problema é quando eu quero viver no Velho Testamento, ou seja, na lei. Porque quando eu faço isso, o problema não é se você faz isso ou faz aquilo, é que quando você resolve ver na lei, você está falando para Deus que o Messias dele não veio e que aquele sacrifício na cruz não tem valor algum, quando na verdade é a razão da nossa existência, né? Então, por isso que se tem que tomar muito cuidado quando nós queremos voltar ao passado. Não tem porquê, né? Mas, assim, na Escritura, Jesus já disse, né? Que seria necessário que se cumprisse o quê? Tudo o que a respeito dele foi dito aonde?
Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, que são leis, e nos profetas, todos esses que você já conhece, e nos salmos, né? Os salmos têm uma coletânea de muitos anos escrito, e todos eles já falavam de quem? De Jesus. Uma prova disso é que Jesus na cruz, ele acaba citando Salmos 22, versos 1, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Né? Que era tão conhecido do próprio judeu, né? Era normal eles citarem, tá? Os salmos eram ditos. Hoje eu não sei se na nossa conversa no dia a dia, se a gente acaba citando salmos ou provérbios, mas na cultura na época de Jesus era natural. Eles citavam tanto no grego quanto no hebraico e no aramaico. Então eles falavam três idiomas ali que acabavam citando. A gente não tem, vamos dizer, uma menção assim no latim, porque o latim estava começando, somente na cruz, né, que foi colocado lá e tal, mas eles citavam, era natural citar salmos, né, e através de louvores e também de orações, né. Então, se você não sabe orar, ou você acha que não sabe orar, leia salmos, que já é uma oração, é um bom começo, tá? Mas o seu conteúdo do Testamento, ele vai tratar do quê? É o que interessa para nós. Salvação, tá? O que muda? Vamos lá, Velho Testamento, Deus tinha um relacionamento com a nação judaica. Novo Testamento é um relacionamento com o quê? Com a igreja. Porque quem que é dono da igreja? Quem que é o cabeça da igreja? É Jesus, né? Porque ele que morreu por ela. A igreja pertence ao Pai. Jesus ele vai voltar para entregar a igreja ao Pai. E aí nós vamos juntos como co-herdeiros, né, das bênçãos. Então esse é um grande privilégio que nós temos. Sem fazer nada, tivemos alguém que fez tudo por nós e agora é só perseverar, né? Então é continuar. Só que aí o inimigo ele é sujo, ele quer te tirar da presença, porque ele sabe que o lugar para onde você vai, ele foi expulso e ele não pode entrar mais. Então ele vai fazer de tudo para te afastar, porque ele já sabe como é bom lá, né? Mas ele que optou por se rebelar, acabou recebendo, né, algo por conta disso. Mas você tem os quatro evangelhos que você conhece, livro de história, que é próprio Atos, né? Onde a gente conta o início da igreja, como que surgiu. Aí você tem as profecias, Apocalipse, né? Que muitos de nós acham que é o livro que precisa ser revelado. Não, boa parte do que está lá já foi revelado. O que tem lá que torna difícil são simbologias. E os símbolos eu preciso ter o entendimento, senão eu não vou compreender. Porque quando se fala da besta lá, você pensa que é o quê? Você pode pensar, às vezes, muitas coisas, mas no contexto de Apocalipse, a besta é o imperador romano, tá? Então, o que é o 666, né? Que muitos falam. Então, tem todo um significado que quando a gente estuda os números que eram muito praticados na cultura, tá? É bom a gente lembrar que na cultura hebraica, na época de Jesus e antes de Jesus, se tinha muita questão da numerologia. Tinha-se muitos adivinhos, tá? Não eram divinos, mas eram pessoas que diziam que tinham o poder de adivinhar o futuro, de ter visões, tanto que eles confundiram um profeta achando que ele era um adivinho. Vários deles, inclusive o próprio Daniel, por ter interpretado o sonho, mas não por coisa da cabeça dele, sim Deus que o deu, tá bom? Então, nunca estude Apocalipse sem você entender o contexto histórico, tá? Quando foi escrito, você não podia dizer que você era cristão, senão eles matavam você e toda a sua família, porque você negou quem? O único Deus que eles tinham na terra, que se chamava César, né? Que era um imperador romano. Então, se você não louvasse César, você morria.
O cristianismo que estava começando, ele era um opositor a César, porque ele falava que já tinha um rei. Quem que era esse rei? Era Jesus. E fazendo uma alusão na morte de Jesus, eles falam, olha, ele disse que ele era o quê? O rei dos judeus, né? Porque pegaria mal para Roma se eles colocassem o rei dos romanos. Roma não iria aceitar, Augusto César também não iria aceitar, né? Se fosse nesse contexto. E depois disso nós temos as cartas de Paulo, que representa aí boa parte do Novo Testamento, tá? Um apóstolo que veio fora de época, mas que foi escolhido por Jesus pessoalmente. Nós temos um livro chamado Hebreus, mas o Hebreus foi escrito por quem? Não sabemos, não adianta você dizer que foi Paulo, que foi Barnabé, né? Simplesmente está lá, Deus não o deixou, nós não precisamos, né, saber. Mas tem muitas coisas que nos ensina, porque fala muito sobre Jesus, fala sobre o comportamento seu como cristão. Lá diz que você não deve faltar às reuniões da igreja, como é costume de alguns. Lá fala em Hebreus também que Deus hoje não fala através dos profetas, mas sim através de Jesus. Lá também fala que Jesus é o sumo sacerdote, né? Mudando todo o contexto de uma linhagem, porque Jesus ele veio da tribo de quem? De Judá. E Judá não vinha sacerdote. Sacerdote vinha da linhagem de quem? De qual tribo? De Levi. Levi. Isso, de Levi. A gente precisa entender esse contexto. Por quê? Porque assim, se amanhã ou depois você for discutir com um judeu, porque na verdade com o judeu não tem conversa, tá? Ele não conversa com você, porque ele não aceita que você fale do Novo Testamento. Mas vamos dizer que ele esteja numa discussão com você, ele vai te fazer uma pergunta, duas perguntas, e se você não souber responder, você vai tremer na base, porque aí ele vai provar no Novo Testamento que Jesus não tinha por que ser o Messias, tá? Ele vai perguntar justamente isso. Jesus veio de que tribo? Aí você vai responder todo feliz, da tribo de Judá. Ele fala, perfeito. Ele fala, vamos ler capítulo 7 e 8 da carta aos Hebreus, que é no Novo Testamento que você acredita. Aí você vai lá ler com ele. Ele fala, olha, o seu Jesus está dizendo que ele é sumo sacerdote. Mas o sumo sacerdote, na lei que Jesus seguia, dizia que tinha que vir de qual tribo? De Levi. Aí ele vai falar, então, o seu Novo Testamento está errado. E aí, o que que você vai responder para ele, né? Então, se faz necessário a gente conhecer essas coisas mais básicas, né? E aí você tem que voltar com ele lá no Velho Testamento, né? Para confirmar que Jesus é o renovo, o Filho de Deus que foi prometido, que veio, mas que eles não o reconheceram, porque Jesus ele não veio pregar guerra, e sim ele veio pregar a paz. Só que o judeu estava esperando guerra, tá? Que Jesus fosse lutar como Davi lutou, tá bom? Nesse contexto. E tem outros pontos que eles podem questionar também, tá? Existe um vídeo, ele é muito bem feito, acho que foi feito até por um judeu. Ele refuta o porquê que eles não acreditam no Novo Testamento. A gente acredita porque nós não pertencemos àquela cultura, tá? Mas a partir do momento que você pertence àquela cultura, você começa a colocar pontos de interrogação. É aí onde entra a sua fé. É o que eu falo, para você acreditar na Escritura, que não houve erro humano, que ela é inspirada por Deus, você precisa ter fé. Porque se não tiver fé, você acaba sendo confundido, tá? Não precisa ir muito longe. Dependendo da formação secular que você tem, você não acredita na Escritura, tá? Porque você começa a ler um trecho da Escritura, você vai ver que ela menciona alguns achados do Mar Morto, a tradução massorética, e na sua Bíblia tem uma outra. E aí, com qual que você vai ficar? Só que quando você olha lá no rodapé,
ele vai dizer, olha, conforme a Septuaginta e conforme o texto massorético, nós não temos mencionado esse trecho. Isso é uma parte de uma disciplina que se chama crítica textual, é onde você vê essas informações que normalmente você não lê quando você está lendo a escritura, tá bom? Então, mais adiante, a gente vai trazer uma aula para a gente trabalhar esses pontos, que aí nós vamos dedicar tão somente a isso. E aí você vai ver que, assim, tem coisas que hoje você é movido a acreditar no que está na escritura por fé, e é justamente isso que Deus quer. Porque lembra que Jesus falou: felizes são aqueles que creem sem ter visto. Aí, às vezes, a gente acaba crucificando Tomé, né? Nossa, faltou fé para Tomé. Não, Tomé estava sendo judeu tanto quanto Jesus, porque o judeu ele precisava crer em coisas palpáveis para ele poder dar razão, porque ele tinha muitos anos de cultura com Deus e muito tempo Deus orientando ele: faça isso, faça aquilo. É a mesma coisa, você pai e você mãe. Você cria seu filho, orienta ele bonitinho. Você fala o que é certo e o que é errado. Aí, quando ele estiver na vida sozinha, na vida adulta, ele vai lembrar que você ensinou ele que enfiar o dedo na tomada é errado, porque leva choque. Então, ele não vai enfiar. O que que ele vai fazer? Ele vai ensinar para o filho dele, que seria o seu neto, a não fazer isso. Mas por que que ele vai ensinar? Porque você ensinou ele que é errado. E Deus faz a mesma coisa conosco e fez a mesma coisa com Israel. Deus ensinou Tomé, de acordo com a Torá, a acreditar justamente naquilo que ele estava vendo. E ele foi questionar com toda a razão, né? Tanto que Deus não o condenou por conta disso. Aí mais adiante Deus fala, olha, realmente, feliz é aqueles que creem sem ver. E essa questão de fé, ela foi um dos pontos que eu tenho certeza que mais incomodou Jesus. Porque vocês que estão lendo, né, o Evangelho de João, você vai ver, principalmente ali a partir do capítulo 8, Jesus ele muito incomodado com o pessoal que não estava crendo nele, tá? Aí ele fala, olha, basicamente assim, parafraseando, né? Você não precisa acreditar em mim, pelo menos creia na obra do Pai, porque o judeu ele era muito ferrenho, ele questionava, realmente, ele queria explicações, né? Não é à toa que a gente lê lá em Atos capítulo 17, versos 11, que os bereanos eram mais nobres, né? Porque eles consultavam. Então, hoje o judeu ele não aceita que você pregue o Velho Testamento em Jerusalém, porque ele conhece a história. Por que que se torna mais difícil para ele? Porque ele resiste ao evangelho. Então, quando você resiste ao evangelho, não tem muito o que fazer, porque tem coisas na Bíblia que você tem que aceitar, aceitar pela fé, aceitar que é de Deus e que isso às vezes não vai interferir na sua vida, mas que para Deus tem um propósito. Porque eu não sei se você, eu falo porque isso já aconteceu comigo. Não sei se de repente você leu passagem da Escritura e aí você se questionou, mas isso é difícil de aceitar, não é? Eu não entendo isso. Mas aí você tem que aceitar pela fé. Eu uso um comparativo assim muito mais secular, né? Por exemplo, quando você vai entrar numa empresa, essa empresa ela já tem a política dela. O que que tem que acontecer? Todos os funcionários que entram, eles precisam se enquadrar na política da empresa. Você não vai entrar lá e falando, não, a partir de hoje eu vou mudar o café, não vai ser mais 8 da manhã, vai ser meio-dia. Opa, você não vai durar nenhum dia lá. Então você precisa se enquadrar. Na escritura é assim. Você não vai mudar, você precisa aceitar. E o aceite, ele vem mediante a fé que você tem em Deus. Senão, você tem dificuldade, né? Nesse contexto aí. E aí nós vivemos algumas eras, né? Nas divisões da Bíblia, que era a era patriarcal, a era mosaica e a era cristã. Aqui é fácil de entender, né? Por quê? Nesse período você tem a criação do mundo, do homem, a própria rebelião do homem, as consequências do pecado, o plano de Deus, tudo aqui em Gênesis você encontra. As promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó,
que era uma terra, uma nação, e a bênção universal, né? Então, a era patriarcal basicamente é esse conceito que a gente viu. Começando de Gênesis capítulo 1 até o 11, a gente tem uma cronologia, né? Antes dos patriarcas, que são esses três que você conhece, nós temos a pré-história. Após isso, nós vamos ter a própria história. Então, assim, do Gênesis do 1 ao 2, você vê sobre a criação, tá? Criou Deus, os céus e a terra, né? Tudo. Depois você vê a queda do homem, tá? Adão e Eva, depois os seus filhos. E já no capítulo 9 você já vê a parte do dilúvio, né? Quando Deus resolve aí exterminar. Depois a gente tem a Torre de Babel, que você conhece. Uma pergunta para você, ó. De Gênesis capítulo 1 até o 11, quantos anos você acha que deu? É só capítulo 1 até o 11, tá? Quem souber, pode responder, pode escrever lá. E aí, no final da aula, eu te respondo quantos. Não pode procurar no Google, tá? Ou em qualquer outro lugar aí. Mas quantos anos que deu? De Gênesis capítulo 1 até versos 11. Fica com essa pergunta aí. Aqui nós temos a linha do tempo, né? Uma cronologia. 2.200 anos, o início, até o período de 400 anos antes de Cristo, onde nós tivemos o quê? O intertestamentos, né? Onde era a divisão do novo e do velho. Aí você tem os patriarcas. Ah, o que que aconteceu lá em 1300 a 931 antes de Cristo, né? Aconteceu o Reino Unido e o Reino Dividido, né? Israel e Judá. Aí 700 antes de Cristo, que era o período do profeta Isaías, Oséias e assim por diante, o fim de Judá, o cativeiro e a restauração. E aí Deus dá uma pausa aqui. Nós não sabemos o que ocorre. A partir daí tem governo de generais, né? E surge Alexandre o Grande, alguns pensadores, né? Aí você tem Sócrates, Platão e assim por diante. E de Gênesis 12 ao 50, que já dá um período maior, quantos anos você acha que deu? Né? Se você souber essas duas respostas, no final você fala. Mas aí aqui a gente tem esses personagens, né? Os patriarcas, as promessas de Deus para eles, né? Você encontra do 12, do 1 ao 3, que é uma nação, a terra e a bênção universal através de Jesus. Em 1440, nós já vamos encontrar aqui a era mosaica, ou seja, o próprio período judaico aqui também. Então, você vê a linha do tempo aqui, de 1440 até 460. Você vai ter de Êxodo a Malaquias. O que que aconteceu nesse período? O cumprimento da promessa da terra prometida, cumprimento da nação, as profecias da bênção universal você encontra em Isaías, Samuel, Êxodo, né? E assim por diante. Depois você pode ver com mais tranquilidade. Mas hoje nós podemos dizer que a era mosaica ela cobre um período de 1.500 anos, que vai desde Moisés até a morte de Jesus na cruz, tá? E depois disso você tem a era cristã. Mas com exceção do livro de Gênesis, todo esse período inclui o quê? O Velho Testamento. Então é por isso que nós falamos, né, que levou-se aí em torno de quase 1.500 anos para se escrever, né, todo o Velho Testamento. E ele vai se dirigir especificamente à nação judaica, na era judaica, tá? Então nós não entramos aqui, até porque nós somos o que para os judeus? Gentios. E o gentio não era bem visto para o judeu. Logo, você não entra na aliança deles, tá? Então, o que Deus fala com eles de Gênesis a Malaquias é especificamente para o judeu.
e às vezes a gente acaba aplicando. Haja vista o próprio dízimo que o pessoal traz hoje, né? E depois a gente vai estudar que era próprio dos judeus. Mas o judeu ele tem assim, ó, mais de 600 mandamentos na Constituição de Israel, tá? Como que é a Constituição de Israel? Ela é feita de leis civis, militares, religiosas e agrícolas. Outra pergunta para nós. Israel hoje é um país civil ou militar? Você imagina? Quem souber pode responder, tá? Civil. Civil, exatamente. Só que, assim, tá correto, tá? Aí a gente só complementa, Marcelo. A nação de Israel hoje, ela é militar, tá? Ela tem leis civis, mas ela é militar por força dos seus próprios inimigos. Então, hoje lá, as mulheres precisam servir ao exército, né? Então, é natural que as jovenzinhas vão servir. E assim, elas vão com toda aquela vontade, porque eles têm, né, algo que impulsiona eles a servir o seu país ao ponto de dar vida, porque não é um relacionamento que começou há 2.000 anos atrás, é um relacionamento que já vai há quase 6.000 anos, né? Que é desde a criação esse relacionamento com Deus. Então, é natural essa questão bélica. Hoje, eles são detentores na educação e principalmente na tecnologia bélica, né? Então, é um país civil, porém, é um país regido pela questão militar. O militar deles é diferente do nosso hoje, bem diferente, né? Nem se compara. Mas, fora isso, eles têm as leis religiosas e agrícolas, né? Tanto que quando você vê o discurso do primeiro-ministro, ele sempre vai citar algo de Adonai, né? Porque isso faz parte dele, tá? Da cultura deles. E aí, continuando, após a libertação da escravidão, né? Deus deu a Moisés a sua lei no Monte Sinai. E essa lei governou o povo tanto no aspecto religioso como político, tá? E aí eles englobam tudo isso, a parte civil, militar, religiosa e agrícola, tá? Hoje nós temos o Código Civil nosso, o Código Penal, nós temos a CLT, Código Tributário, né? Eles têm também, mas a priori para eles são essas leis aqui, tá? Então a gente viu que mais ou menos aí 400 anos eles foram governados por juízes e eles pediam o quê? Nós não queremos juízes, nós queremos rei. Aí Deus falou: "Você já tem um rei, que sou eu. Não, nós queremos um rei. Então vamos mandar quem para você? Um jovem bem bonito chamado Saul." E aí Saul, você já conhece a história, né? Ele simplesmente quis tomar o papel que não era dele. Ao invés de servir só como rei, não como sacerdote, ele queria ser os dois, né? Ele já foi atropelando as coisas, aí não deu muito certo. Mas mesmo assim, nesse período de Saul, Davi, Salomão, foi um período dos anos de glória da nação de Israel, onde eles prosperaram bastante, muito mesmo, né? O povo foi fiel a Deus e, ao mesmo tempo, infiel, e aí Deus trouxe juízo para eles. Depois nós temos o período dos profetas, né? O trabalho dos profetas se tornava muito importante à medida que se aproximava a vinda do Salvador, tá? Então tomava-se uma ênfase muito grande. E o papel dos profetas era advertir o povo para que eles continuassem fiel a Deus. E ao mesmo tempo eles profetizavam a vinda de Cristo, né? Era um conjunto de coisas. Aí, quando nós pegamos Jeremias 31, do 31 ao 34, Deus já alerta o povo dele que ele iria trocar aquela aliança. Ele iria fazer uma nova aliança. E qual seria essa aliança? O Novo Testamento, né?
E aí nós chegamos na tão esperada era cristã, que foi após a ressurreição de Jesus. Então, se a gente pegar um contexto assim, do ano zero até 33, foi o período que Jesus estava na Terra cumprindo seu ministério. Isso inclui seu nascimento, a fase de criança e até a fase adulta. Do ano 33, nós temos já o período da história da Igreja do Senhor, que é em Atos, que começa com a pregação de Pedro, né? Então, esse período durou aí em torno de até o ano 60 para 70 após Cristo. E aí você já teria o último apóstolo, que seria João, que já é muito contemporâneo, vamos dizer, nosso, né? Porque chegou até quase o ano 94 depois de Cristo. Então a gente consegue observar a queda de Jerusalém, a perseguição. Aqui você já tem o Apocalipse. Então, aqui é um período de apostasia, né? Um período onde a fé já está, né, mais que desacreditada. E você tem perseguição por parte do Império Romano, que está praticamente no seu auge aqui. Então, nesse período de João, você falar que era cristão, você estava condenado à morte, né? Aí a gente tem um período do ano Domini que ele se inicia, o que nós chamamos da era cristã, ou era comum, né? Então, aqui você vê um ano, ou seja, antes de Cristo, e o ano 1 depois de Cristo, tá? Então, se dividiu o calendário, né? AC e DC. E nesse meio termo você tem o ano do Senhor, o ano Domini, né? Aqui do latim que eles dividiram, em torno ali de 33 depois de Cristo. Aqui é um calendário judaico, para você ter ideia. Nós estamos no mês de março. Então, o judeu está saindo de Adar para o mês de Nissan, tá? Então, veja que praticamente a cada quinzena nossa, o judeu ele muda de mês, tá? Então, quando você estiver na primeira quinzena de abril, ele vai estar mudando para a segunda quinzena, ou seja, para o segundo mês deles também, tá bom? Então, aí nos faz lembrar o que que aconteceu lá em 25 de dezembro, né? Ah, que se comemora o nascimento. Não tem nada a ver. Depois a gente estudando, a gente vê que muda. Ah, Páscoa, quando que é? Muda. Aqui é interessante que, assim, nós precisamos entender a influência da igreja do Império Romano. Essa igreja era a igreja romana, tá? Que foi a mesma do Império. E ela, entre eles, sofreu alteração. Os próprios imperadores, né, brigavam entre si e houve uma mudança de contexto histórico da Igreja Católica Romana, tá bom? Então foram atribuídos alguns fatores aí por conta desse desentendimento. Mas aí nós chegamos na plenitude do tempo, que é assim, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus iniciou essa nova era na pessoa de seu Filho. Quem que é esse? Jesus, né? Porque ele é o nosso mediador, né? Da nova aliança. E nós concluímos que, na verdade, a era judaica e a era cristã se unem verdadeiramente em quem? Em Cristo. Porque Cristo, ele todo o Velho Testamento e o Novo. Ele é o fim de uma e é o começo de outra. Então, Cristo, ele sempre está no centro de tudo. Não tem como fugir, né? Jesus, ele nasceu judeu e ele viveu sob a lei do Velho Testamento. Até a sua morte, Jesus era um bom judeu que cumpria toda a lei judaica, tá? Mas aí ele veio para introduzir um novo trabalho, ou seja, a nova aliança. E aí, após a sua ressurreição, morre-se a velha aliança e vive-se a nova aliança. E Cristo ele revelou a sua nova aliança, né, por intermédio dos ensinamentos de quem? Dos apóstolos, tá? Esse foi o propósito. Ele prometeu dar a eles o quê? Que não era muito falado no Velho Testamento, mas ele estava 100% em ação, o Espírito Santo, né?
para lembrar, para guiar em toda a verdade. Isso aqui é para os apóstolos. E aí ele vai dar poder para eles também, para pregar o evangelho, porque não tinha escritura igual nós temos hoje. E para nós hoje, o Espírito Santo ele veio habitar dentro de nós. Por isso que nós somos templo do Espírito Santo. E cerca de 50 dias depois da morte de Cristo e da sua ressurreição, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos e eles prosseguiram na pregação da palavra de Deus, até pregar para todo mundo conhecido da época. É por isso que você vê, né, as 3 viagens do apóstolo Paulo, né, há aí alguns estudos que falam que ele foi até a 4ª viagem e assim por diante, né? Então a gente vê um contexto muito rico do Novo Testamento sendo cumprido, tá bom? E aí nós encerramos essa aula de hoje com bastante informações, né?